noite também para você que nos acompanha pela internet. Abram suas Bíblias junto comigo no livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 7. Livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 7. Louva a Deus pelos hinos que foram cantados. Parece que o irmão Lauro pegou o meu esboço e escolheu os hinos. É a ação do Espírito Santo, amém, irmãos? Livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em torno da sua palavra nós estamos e pedimos ao Senhor a tua direção, meu Pai, para tudo aquilo que for falado. E o teu Santo Espírito, Pai, ao dizer a cada coração o que precisa ser dito, que cause edificação, incentivo, força que vem do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. O título da mensagem dessa noite: os pilares da perseverança. Vamos falar todos juntos? Os pilares da perseverança. Muito bem, Jó, um homem que recebeu de Deus grandes elogios. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A verdade é que Deus olhava para Jó e encontrava nele um modelo de servo ideal. E em determinado dia, onde os anjos se apresentavam diante de Deus, Satanás também chegou para se apresentar. Com certeza Deus o chamou em sua presença, porque só entra na presença de Deus quem Deus deixa ou quem Deus chama. E alguém já disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás tem que prestar esclarecimentos para o Senhor. E se nós olharmos para o texto, nós enxergamos Satanás entrando na presença de Deus calado. Satanás não puxa assunto com Deus. Quem fala primeiro é o Senhor. E o que Deus fala? De onde você vem? Nós sabemos que Deus é onisciente. Deus sabia muito bem de onde Satanás estava vindo. Mas Deus pergunta, porque o objetivo de Deus era humilhar Satanás ali. De repente, Deus provoca Satanás falando acerca de Jó. Você observou o meu servo Jó? Ou seja, Jó, sem saber de nada, estava sendo discutido lá no céu, em um conflito de argumentos entre Deus e Satanás. Satanás disse: é claro que ele vai ser tudo isso, ele tem tudo. Deus disse o seguinte: então toca ali em tudo que ele tem, só não toca nele. Ou seja, Jó sofreu tudo o que sofreu porque era temente a Deus, se desviava do mal, reto e íntegro. E isso é um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque não é pelo fato de nós seguirmos a Deus, não é pelo fato de sermos fiéis em nossas finanças, que vai nos impedir de sofrer. Muitos dos sofrimentos não têm nada a ver com o fato de nós seguirmos a Deus. Mas uma coisa é certa: o sofrimento vem, mas Deus está conosco. Deus está trabalhando através deste sofrimento por algo muito maior. Então, às vezes, nós estamos em um nível espiritual, vem um sofrimento permitido por Deus, ou até mesmo provocado por Deus, para nos fazer crescer. Porque Deus tem sempre algo maior do que nós mesmos pensamos acerca de nós. E Jó é prova disso.
Satanás, quando se apresenta diante de Deus, ele não sabe qual era o assunto. Deus fala com ele sobre o que deveriam conversar. Deus é o Todo-Poderoso, Satanás não. Deus é quem fala. E a ação de Satanás na vida do Filho de Deus tem um limite estabelecido pelo próprio Deus. Deus disse, você pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. E Satanás tocou de fato em tudo o que Jó tinha, mas não tocou nele. Todas as áreas da vida de Jó foram afetadas. Um rolo compressor passou por cima de Jó. Jó perdeu os seus milhares de animais, área financeira. Jó perdeu os seus 10 filhos, área familiar. Na área emocional, já na segunda prova, quando Satanás tocou na pele de Jó, não tinha permissão de tirar a vida, mas tinha permissão de tocar, e a palavra fala que foram úlceras malignas, tumores malignos por todo o corpo, e na área emocional a sua esposa disse para ele o seguinte, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó estava afetado em todas as áreas, menos na área espiritual. Todas as áreas de Jó foram atingidas e ele perdeu absolutamente tudo, mas não a sua fé. Ele persevera na sua fé, persevera na sua fidelidade para com Deus. E através da vida de Jó, nós enxergamos os pilares dessa perseverança. Perseverança essa que não vai nos fazer cair ou desistir pelo caminho. Perseverança essa que, independente da situação que nos venha, nós ficaremos firmes na presença do Senhor. E o que Jó nos ensina sobre isso? Quais são os pilares dessa perseverança de Jó? Olha que coisa interessante. Jó, quando tinha tudo, ele era fiel. Quando ele tinha apenas um caco, ele era fiel também. Tinha muito, fiel. Tinha um caco. A única coisa que restou para Jó foi aquele caco. Caco de barro. A única coisa que restou. E ele permaneceu fiel. Quais são os pilares? 3 pilares. O primeiro pilar, uma consciência íntegra. Antes de perder tudo, Jó cultuava a Deus e tinha a plena percepção de que tudo que ele tinha vinha de Deus. Uma consciência íntegra, meus irmãos, nos leva a um reconhecimento profundo que Deus é quem nos concede as coisas. Nós temos essas roupas, foi Deus que deu. Nós temos uma casa, foi Deus que deu. Nós temos um alimento hoje, quando nós chegarmos em nossas casas, foi Deus que deu. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Tudo. E essa consciência íntegra tira de nós essa visão limitada das coisas dessa vida e nos traz uma visão muito maior. Porque veja, Jó não sabia o que estava acontecendo no céu, mas ele sabia que Deus estava envolvido nisso. Por quê? Porque quando tudo lhe foi tirado, o que ele disse? Deus deu, Deus tomou. Todos juntos? Bendito seja o nome do Senhor. E é essa percepção que a consciência íntegra nos traz. Todos nós, acredito eu, perdemos alguma coisa ou alguém nessa pandemia. Todos nós. Eu perdi minha mãe. Nós, como igreja, perdemos o pastor Josué. Gente que pode ter perdido cliente, pode ter perdido dinheiro, pode ter perdido um monte de coisa. A consciência íntegra nos faz olhar para o Senhor na plena convicção de que Deus está sabendo o que está fazendo. A plena certeza de que a nossa vida é controlada por Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 3,
A palavra de Deus diz que nós devemos considerar e pensar naquele que suportou tamanha dor e oposição dos pecadores contra si mesmo. E quando nós pensamos em Jesus, nós não nos cansamos e não nos desanimamos. É o que nos diz Hebreus capítulo 12, versículo 3. Pensar em Jesus, ter essa consciência íntegra de que tudo vem de Deus, de que Deus está no controle, nos faz permanecer, nos faz perseverar, independente da perda, independente da dificuldade, independente de qualquer coisa. Jó sabia muito bem e não duvidou um só segundo da existência de Deus. Jó falou um monte de coisa, e nós já vamos falar sobre isso. E no meio de tudo aquilo que Jó disse, olha a consciência íntegra entrando na cabeça de Jó. Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, capítulo 19, versículo 25. É a consciência íntegra. Nós, diante de reveses que temos na nossa vida, quando nós temos essa consciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar. Contudo, Jó tinha essa consciência, com apenas um caco, ele também tinha essa consciência. Segundo pilar, uma sinceridade reta. Primeiro pilar, uma consciência íntegra. Segundo pilar, uma sinceridade reta. Jó foi extremamente honesto com Deus. Ele falou um monte de coisa, aquilo que estava no seu coração. Mas o interessante é que nada do que ele falou ofendeu a Deus. Porque Deus olha para o nosso coração, irmãos. Olha as coisas que Jó disse, algumas delas. Jó disse: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Para aquela cultura isso era terrível dizer. Uma outra coisa que ele disse: Deus me fez seu inimigo. Deus me cercou de todos os lados. Deus se escondeu de mim, Deus não está me ouvindo. Jó perguntou dezenas de vezes por que aquilo tudo estava acontecendo com ele. Ele foi sincero diante de Deus, mas não ofendeu a Deus. E o interessante é que lá no capítulo 42, versículos 7 e 8, Deus disse para os amigos dele que tudo o que Jó disse era reto. Por quê? Porque Jó estava sendo honesto. O que isso nos ensina? Que nós devemos ser francos com Deus. Se o seu coração está machucado, se o seu coração está passando por algum sofrimento, vá para Deus e ore. Vá para Deus e clame. Vá para Deus com todo o seu ser. Não guarde para você os sentimentos, em nome de Jesus. Fale com Deus. Há um propósito maior por trás de tudo que nós passamos nessa terra. E este propósito vindo de Deus é bom. É bom. Então, essa sinceridade é fundamental. Fale com Deus o seu sofrimento. Abra o seu coração, diga o que tem te feito sofrer. Diga. Mas há ainda um terceiro pilar. Uma vida temente a Deus. Porque aqui é a grande chave da perseverança. O grande pilar da perseverança é temer a Deus, é respeitar a Deus, é confiar em Deus, é esperar em Deus, é aplicar a fé em Deus. O grande pilar da perseverança, muitos, durante este tempo difícil, desanimaram e ficaram pelo caminho, não perseveraram. E qual é a palavra para estes? Retomem o caminho em nome de Jesus. Retomem. Jó, no caco, naquele caco, se coçando, dizendo: mas eu sei que meu Redentor vive. Deus, quando chega para falar com Jó, Deus faz muitas perguntas para Jó. Muitas.
E obviamente são perguntas retóricas. Deus disse assim para Jó: então Jó, você perguntou para mim, então coloque aí o seu cinto, se levante, porque agora quem vai perguntar para você sou eu. Como é que eu dividi a terra do mar? Como é que eu fiz os firmamentos? Como é que eu faço a chuva cair, o orvalho cair? Como é que eu faço, Jó? Me explica. E olha, aquele que teme a Deus, diante da chegada de Deus, responde o que Jó respondeu: Senhor, eu sou indigno. Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu relatei o que não entendia, coisas para mim que são inescrutáveis, ou seja, que são maravilhosas demais. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço de ver. Ou seja, o sofrimento traz consigo um propósito de crescimento. Tiago capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz lá o seguinte: que nós devemos nos alegrar nas nossas provações, nós devemos ficar felizes quando somos apertados, porque aquilo produz em nós perseverança ou paciência. Produz crescimento espiritual, irmãos. Muitas vezes vem com sofrimento e é o propósito maior de Deus. Mas há uma outra questão. Quando nós tememos a Deus, nós temos certeza de que Deus está trabalhando sem parar no sofrimento. Satanás tocava em Jó, Deus dava força para Jó. Satanás colocou úlceras em Jó, mas Deus estava ali com Jó o tempo todo. Deus ouviu cada pergunta de Jó. E ouviu por quê? Porque estava perto. Porque estava perto. Não duvide da presença de Deus no seu sofrimento. Em nome de Jesus, não duvide. Deus está conosco no nosso sofrimento. Deus está conosco. Eu quero terminar essa mensagem lendo Romanos 5. Romanos capítulo 5. Um texto fantástico para a gente concluir. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência ou perseverança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, por maior que seja o sofrimento que nós passamos nessa vida, isso não supera o amor de Deus por nós. Por maior que seja a luta, não supera o amor de Deus por nós. Por maior que seja a tribulação, a prova, não supera o amor de Deus por nós, que quer o nosso melhor. O apóstolo Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoava em sua fraqueza. Ou seja, o sofrimento com Deus é algo bom para a nossa vida espiritual. Por isso que precisamos ter uma consciência íntegra, porque nós precisamos de muita fé para ter essa certeza. Nós precisamos ter uma sinceridade reta e precisamos temer a Deus. Temer a Deus. Com muito ou com um caco apenas, quando nós perseveramos, Deus é glorificado e o diabo é humilhado. Louvado seja Deus.